creio que agora nós já estamos bem adiantados, já estamos na terceira parte falando sobre a Trindade. Você já conheceu praticamente quem é o Pai, quem é o Filho, que não existe uma Trindade. Vamos dar só uma introdução agora para nós entrarmos nessa questão, a quem devemos adorar, se o Filho pode ser adorado ou se não pode ser adorado. Vou pegar para você aqui 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, diz assim: todavia para nós há um só Criador, o Pai, de quem são todas as coisas e para qual nós existimos, e um só Rei, Yahshua Mashiach, pelo qual são todas as coisas. Só para mostrar que existe só duas pessoas e não existe três pessoas, como as pessoas ensinam por aí. Porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O Filho falou dele, dos anjos e de seu Pai, mas onde está o terceiro da divindade? Ou os anjos são mais importantes que ele? Ou seja, não existe uma terceira pessoa da Trindade, da divindade. Não existe um terceiro, como os pregadores da Trindade estão pregando por aí. Lucas capítulo 9, versículo 48. Qualquer que recebe esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe, recebe aquele que me enviou. Aonde está o terceiro? Está vendo? Ele sempre mostra só duas pessoas. O Salvador sempre mostra que existe só duas pessoas e não existe uma terceira pessoa. Existe só ele e o Pai dele. 1 João capítulo 1, versículo 3. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Yahshua Mashiach. Na Almeida diz Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 24. Permanecei no Filho e no Pai. A Bíblia diz: permanecei no Filho e no Pai. Cadê o terceiro? 1 João 2, 23. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Cadê o terceiro? Apocalipse 14, versículo 1. Os 144 mil que traziam na testa o seu nome e o nome de seu Pai. Onde está o nome do terceiro? Se existe uma terceira pessoa, tinha que estar aqui agora. Cadê o nome dele? Então não existe um terceiro. Não existe trindade. Vamos lá, provérbio. Qual é o seu nome e qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Duas pessoas. Provérbio 30, versículo 4. Lucas 10, 22. Ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. Se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa da Trindade, ele não haveria de conhecer o pai e o filho? Então veja bem, irmão, você que está me assistindo, não existe um terceiro. Apocalipse 6, 16. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e poder para sempre. O terceiro não deveria ser louvado? Veja bem, irmão, o terceiro. Por quê? Por que as pessoas então não dizem? E ao terceiro também, e ao Espírito Santo, seja dada a honra, a glória e o louvor? Não, só ao Pai e ao Cordeiro, só ao Eterno e ao Filho. João, apóstolo João, nos adverte para permanecermos no que desde o princípio aprendemos, a permanecer no Pai e no Filho. 1 João 2, versículo 22 e 25. Ele diz: vocês devem permanecer naquilo que vocês aprenderam desde no início, a permanecer só em duas pessoas, no Pai e no Filho. Ele ainda fala que o espírito do anticristo ia vir para poder enganar as pessoas. Ou seja, fazer as pessoas crerem em mais uma pessoa além dos dois. E não é para nós crermos em mais uma pessoa além dos dois. É para nós crermos somente no Pai e no Filho. Vamos lá. Se você pegar todo o início das epístolas, você vai ver que o apóstolo Shaul, ele sempre fala: a graça do Pai e do Filho esteja convosco. A paz do nosso Criador e Pai e do nosso Rei, do nosso Salvador, o seu Filho. Então, todos o início. Romanos capítulo 1, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Gálatas 1, 1. Efésios capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1, versículo 2. Colossenses capítulo 1, versículo 1. Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Você vai ver sempre que ele vai falar de duas pessoas e nunca de três. Então não existe três pessoas. Três pessoas está descartado. Então vamos entrar agora para a próxima questão. A quem devemos adorar? Satanás ofereceu para o Salvador e falou que se você prostrar me adorar, eu te dou a glória do mundo todinho. O Salvador disse: arreda-te, Satanás, porque somente ao teu Criador adorarás e só a ele prestarás culto. Então a quem nós devemos adorar? Nós podemos adorar o Filho? Não. Nós devemos adorar o Espírito Santo como mais uma pessoa da Trindade, da Divina? Não. Nós devemos adorar só o Pai. O Filho falou: somente ao Eterno adorarás e só a ele prestarás culto. O que está escrito no livro de Apocalipse 19, versículo 10, diz que o apóstolo Yohanan caiu aos pés do anjo para adorar, e ele virou e falou assim: não faça isso, você deve permanecer no testemunho de Yahshua. Na Bíblia Almeida fala de Jesus, é ao Criador que deves adorar. Então veja bem, o Filho não é para ser adorado. Mas por que nas Bíblias está dizendo para adorar na Bíblia Almeida? Porque é tradução errada. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, essa aqui,
Você vai ver que fala que na onde que os demônios vinham para adorar o Filho, diz que eles vinham e prostravam-se diante dele. Prostrar não é o mesmo que adorar não, meu amigo. Você pode prostrar diante dos reis da terra em homenagem a eles. As pessoas prostravam diante do rei, sabe, Davi, diante do rei Salomão, para prestar homenagem. Isso não era pecado não. Prostrar é uma coisa, adorar é outra. Prostrar, você pode prostrar diante dos reis em homenagem a eles, mas você não pode prostrar, não pode adorar o Salvador. As pessoas prostravam diante de Yahshua, do Machia, para prestar para ele homenagem a ele, mas a adoração, ele mesmo falou, só pertence ao Eterno. Então isso é erro de traduções. Pega a Bíblia de Jerusalém e lê, e vê se os demônios adoravam a Yahshua, o Machia, o Filho do Eterno. Não, eles prestavam homenagem a ele. Vê se os apóstolos adoravam a ele. Não, os apóstolos prestavam homenagem para o Salvador. Eles não adoravam o Salvador não. Está na Bíblia de Jerusalém, nas melhores traduções, diz que o Filho deve se prostrar diante dele, mas não adorá-lo. E o próprio Filho ensinou, só o Altíssimo deve adorar. Se você adorar o Filho, você está cometendo idolatria. Por quê? Porque o Filho não é o Criador do universo, não é o Eterno. Você nunca vai ver falar que o Filho é eterno na Escritura, não. Mas o Eterno, o Pai, você vai ver falar que ele é o Eterno, porque o Pai sempre existiu. O Filho não. O Filho houve uma era na eternidade que ele não existia. Ele é a primeira obra da criação do Pai. O que está escrito lá no livro de Provérbios, na tradução da Jerusalém, que é a tradução mais correta, fala: o Eterno me criou como primeiro da sua obra. Me criou como primeiro da sua obra. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é o princípio da criação do Eterno. Ele é o primeiro da criação. O primeiro que o Eterno criou foi o Filho. Então o Filho não é eterno. Isso é ensinamento herético que te ensinou. Dizer que tem 3 seres que são eternos. Onde você já viu isso? Então se existem 3 seres que são eternos, pode existir 10 então, hein? Não, meu irmão. Não seja enganado. Sai da Babilônia. Só existe um ser que é eterno, chama-se Yahweh, o Criador do Universo. Ele é o único, ele é o número 1. Dele veio o Filho, e do Filho veio todas as outras coisas. Primeiro ele criou o seu Filho, está escrito. Jerônimo foi lá e deturbou a tradução de Provérbios capítulo 8, falando: o Senhor me possuía no princípio da sua obra. Não, é Jerusalém, aqui ó, Jerusalém. Yahweh me criou como primeiro da sua obra, o Filho falando. Yahweh me criou como primeiro. Depois, através do Filho, o Eterno trouxe as coisas. Então o Filho é uma criatura, e uma criatura não pode ser adorada, meu irmão. Entendeu? No livro de Romanos, capítulo 20, versículo 26, diz que eles trocaram a glória do Criador incorruptível pela imagem de homens, e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. O cristianismo está adorando o Filho no lugar do Criador. Eu não estou aqui desonrando o lugar do Filho, não. Estou colocando ele na posição que a Escritura põe ele. O Filho é o rei. O Filho é o nosso governante. Ele é o príncipe, o rei dos reis. Ele é digno de ser honrado, reverenciado, homenageado, mas não adorado. Adorado não. Adorado é só o Eterno. Então, se você pegar as Bíblias deturbadas, igual você pegar ali no livro de Hebreus, fala: e todos os anjos o adorem. Se você for lá, tem a referência lá no livro de Salmos, lê lá, vê se adora. Lá diz assim: todos os anjos prostrem-se diante dele. É tudo erro de tradução. O livro de Salmos fala: por isso, o teu Deus, por isso, ó Deus. Não, chamando ele de Deus. Não, o texto original diz: por isso que Deus, o teu Deus, por isso que o Criador, o teu Criador, te ungiu com o óleo santo. Entendeu? Textos deturbados. Você pega ali, você pega Isaías e fala assim: um menino nos nasceu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não, tradução original. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro do Deus forte, conselheiro do Criador forte, príncipe da paz. Então veja bem, é conselheiro do Criador forte. Aí vai lá e deturba o texto. Então o filho abaixo do Eterno, ele está acima de tudo. Mas o Eterno está acima dele. O Pai, existe uma ordem. O Filho é sujeito ao Pai. Os unicistas querem colocar o Filho de igualdade com o Pai e dizer que os dois é o mesmo. O cristianismo na Trindade diz que os três têm o mesmo poder, os 3 é eterno, os 3 sempre existiu. Heresia. Heresia. O Pai que sempre existiu, o Pai que é o maior,
O pai é o maior. A Bíblia diz que o pai é o cabeça do filho, o filho é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Não vem passar a escritura não vem passar o carro na frente dos bois não vem trazer heresia aqui não, que aqui não, meu amigo. Aqui não, nós temos que estudar, nós temos que ler, para não ser levado por todo vento de doutrina, ensinamento errado dos homens, que induzem ao erro. Está escrito no livro de Efésios, nós devemos crescer, chegar à estatura do perfeito varão, para não ser levado por todas as tibanhas, ver de doutrinas heréticas que colocam os homens debaixo de idolatria, igual essa trindade maligna que está aí, que os pastores pregam e não tem vergonha na cara deles. Vai estudar a escritura, meus amigos, vai estudar a escritura e ensinar o nome correto para os leigos que estão dentro das denominações, vai estudar as escrituras e ensinar quem é o Criador do universo, que ele é um e que o nome dele é Ial, escrito com as letras hebraicas, Yod, Re, Vav, Re, Ial. Ial é o supremo, moço, não adianta colocar ninguém de igualdade com ele não. O seu filho é Ialcha, é o nosso rei, é aquele que há de reinar em Yalchalã. Por que os judeus hoje não acreditam nesse cristianismo aí que prega aí esse evangelho aí? Porque eles querem enfiar na goela dos judeus que o filho tem o mesmo poder que o pai, quer pregar para os judeus um Deus pagão, quer pregar para os judeus uma trindade com 3 cabeças. Os judeus não vão acreditar nisso não, moço. Os judeus não vão acreditar numa aberração dessa não. É por isso que Elias, Alial e Moisés, marcha, vai ter que vir pregar na tribulação. E eles não vão pregar Jesus e nem Deus não, que Deus vem de Zeus. Eles vão pregar Ial, e vai pregar Ialche. Muitos vão ter que engolir a verdade. Porque hoje está arredando fora da verdade. Não, irmão, você tem que fazer teologia. Que teologia, moço? Teologia leva o cara para dentro do buraco. Teologia é ensinamento da carne. Você tem que receber revelação que vem do Espírito do Eterno. É o Eterno que tem que te mostrar quem que é Ele. É o Eterno que tem que te mostrar quem que é o Filho dele. Para você entender, para você chegar ao conhecimento exato de quem que é o Machia, de quem que é o Criador dos céus e da terra. Não é ficar comendo comida enlatada, não, coisa que vem heresia, não. Então veja bem, eu vou estar resumindo aqui porque são muitas coisas. Mas se você quer entender mais claramente, você pode colocar lá na internet, você coloca assim, ó, Desmascarando o Dogma da Trindade, Romilson Ferreira da Silva. Você põe lá, por Romilson Ferreira da Silva, Desmascarando o Dogma da Trindade. Esse livro aqui está lá. Eu joguei ele lá e não cobrei nem um centavo de ninguém, que eu não tenho interesse em ganhar dinheiro com a palavra do Eterno, não. Então qual foi a maneira que eu achei para divulgar o livro? Esse livro aqui, eu poderia vender ele, ganhar dinheiro com ele, igual os pastores faz, esses pastores heréticos, malignos que tem aí. Eles escrevem, usa o Eterno, aliás, o Eterno não dá nada para eles escrevem da carne e depois sai ganhando dinheiro, igual eu já vi muitos falar, doutor em divindade. Que doutor em divindade, moço? Vocês são doutores em trindade, porque divindade vocês não conhecem nada. Ah, eu conheço a divindade, eu conheço Deus. Você conhece Zeus, você conhece Zeus, porque o Criador do universo você não conhece, então você não sabe nem qual é o nome dele. Como é que você vem pregar aí o Criador do universo? Você está pregando uma trindade do catolicismo romano, você aprendeu com os padres, com os papas do Vaticano. E está aí pregando esse ídolo da igreja católica, colocando todo mundo debaixo de idolatria, pondo as pessoas para adorar o Filho no lugar do Eterno. Não, meu irmão, abre o teu olho, não existe trindade não, moço. Não existe não, isso é coisa pagã, isso é coisa que empurraram para sua goela abaixo, fizeram você crer nisso. Ah, você tem que formar em teologia, formar em bacharel, que bacharel, senhor? Você tem que ter o Espírito do Eterno no seu espírito, para ele te revelar as Escrituras. Aqui ó, a teologia aqui ó, é isso aqui que nós precisamos, Bíblia, Escritura, para nós entender quem é o soberano, quem é o Eterno. Ah não, ué, chama um pastor, senta ele comigo, se eu conversar 10 minutos comigo, eu pago para ele. Não aguenta 10 minutos, sabe por quê? Porque quem fala através de mim é o Espírito do Eterno. E a Escritura diz que ninguém pode com o Espírito do Eterno, não. O Eterno coloca as palavras corretas na nossa boca. O Eterno ilumina o nosso espírito e nos dá as revelações. Nós precisamos desses homens aí para ensinar nós, não, moço. Nós temos que depender do Espírito do Eterno, que muitos colocam como sendo a terceira pessoa da Trindade. Nunca foi. O Espírito do Eterno. Aí eles lêem lá, e falam Espírito de Deus. Aí depois fala que ele é mais uma pessoa. Eles mesmos falam Espírito de quem? Espírito do Criador. Então, eu encerro aqui, espero que você entendeu. Se você quiser ler o livro, você pesquisa lá. E não deixe de assistir os outros vídeos não, para você entender, porque isso vai contar muito. No livro de Coríntios diz que é uma vergonha para os crentes não conhecer o seu Criador.
Tá aí pregando aí, 40 anos, 50 anos, até hoje, qual que é o nome do seu Deus? Qual que é o nome do seu Criador? Ah, não sei, Senhor. Senhor não é nome não, meu amigo. Ah, é Deus. Que Deus? Deus vem de Zeus. Criador, Iau, aqui ó, Iau, Iau, olha a maneira que se escreve. Iau, Iode Revav Re, Iau, transliterado, é o Criador. Iauxa, é o Filho, o Salvador. Então, fique com a graça e a paz do Eterno, espero que você entendeu. E continue assistindo nossos vídeos aí.